mencionando tudo isso. Bom, muito bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui conectados na internet e nas plataformas devidas. Bom dia aos meus colegas de Câmara aqui, doutor Flávio Nascimento, doutor Rafael Zulli, o doutor Tabir. Demos aqui as boas-vindas ao doutor André Castro, que está nos prestigiando aí com a sua presença, em substituição à nossa presidente, doutora Maria Helena. Hoje é 23 de fevereiro de 2022, agora são 9 horas e 26 minutos, e iniciamos a sessão de julgamento da 4ª Câmara Ordinária deste Tribunal de Impostos e Taxas. Já de início, eu faço registrar aqui que tivemos um problema no sistema quanto à regularização da participação do doutor André Castro aqui como membro votante da nossa Câmara. Então, esta é a principal razão pelo qual iniciamos a sessão agora às 9h30, sendo que o horário oficial seria às 8h30. Mas, de toda sorte, vamos assim fazê-lo, e ao longo aqui da sessão torcemos para que o sistema aceite, né, o cadastro do doutor André Castro e ele possa regularmente votar nesta sessão aqui com os nossos pares. De toda sorte, eu, enquanto presidente desta sessão, vou fazer um registro em ata da presença do doutor André, fica também o registro aqui em meio digital da presença do doutor André e da eventual impossibilidade dele de votar. Vai, claro, nos dar aqui o prazer de acompanhar os nossos trabalhos, a nossa votação, vamos ouvir os patronos que aqui se inscreveram para a realização de sustentação oral, mas, de toda sorte, torcemos aqui que o sistema se regularize ao longo da sessão. Cumprimento aqui o setor de TI, que nos dá o suporte, o Jailson e também o Hélio, em especial quebrando um protocolo. Mando aqui os nossos cumprimentos, nosso beijo, nosso abraço para a Marli, que sempre nos manda mensagem, que sempre nos dá tanto carinho, ainda que por distância, funcionária tão importante aqui do tribunal, que nos prestigia e se mostra sempre saudosa. Então, Marli, um beijo de todos aqui, como você sempre carinhosamente se refere a nós. Então, eu vou aqui formalmente iniciar a sessão. Eu já aqui pedi a confirmação de quórum, temos aqui os 3 juízes titulares confirmados, então, formalmente, eu inicio a sessão. Bem, temos aqui a realização de sustentação oral por 2 patronos, então eu peço apenas que se identifiquem, não sei se estão nos ouvindo aqui, temos apenas aqui registrado RC no sistema, JH, MM e AC. Então, os patronos nos escutam? Bom dia a todos, doutor Agnes. Aqui é Ricardo Carvalho que está falando. Bom dia, Ricardo. Eu escuto vocês perfeitamente. O Ricardo é patrono, por favor, de qual? Eu sou patrono da Terreos Açúcar e Álcool Energia. Perfeito. Temos mais advogados aqui presentes que nos escutam? Bom dia, doutor Argos. Marcelo Miranda falando, sou patrono da Metso. Eu mandei uma mensagem aqui, não sei se seria possível, dentro daquilo que foi comentado, não sei se seria possível retirar de pauta, porque eu acho que o voto, o entendimento aí do doutor André poderia ser importante no caso. Não, sem dúvida, Marcelo, a importância, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Em se tratando de uma instabilidade do sistema, de uma impossibilidade do sistema que não permite com que o doutor André vote formalmente, eu tento achar um meio caminho que se não se importarem, nós podemos ouvir o seu colega, iniciar com o processo do seu colega, né, e torcer para que, neste meio tempo, se credencie o doutor André. Se isso não ocorrer, sem problema nenhum, eu registro em ata aqui a sua solicitação e, de antemão, já anuncio que será deferida essa retirada de pauta. Né? Se assim for razoável, se os colegas assim entenderem razoável, você poderia fazer essa gentileza de aguardar apenas, então, o próximo julgamento, e aí a gente tenta não minimizar os prejuízos aí, tanto ao doutor Marcelo quanto aos colegas que aqui se encontram. Pode ser, doutor Marcelo?
Perfeito, obrigado, doutor Argos. Então, vamos torcer. Se efetivamente ele se inserir aqui ao sistema, nós votamos normalmente, caso contrário, eu retiro de pauta. Tá bom? Doutor Argos, desculpa, Diga. pedi a palavra aqui. É Ricardo que está falando. Eu também solicitei aí via mensagem ao chat da sessão a retirada do meu processo de pauta, também pelos meus motivos, do doutor Marcelo. Então eu vou me antecipar e inverter aqui a ordem da pauta e iniciar com os processos em que não temos sustentação oral. Assim, levamos esses processos aqui a cabo e, não ocorrendo esse cadastro, serão retirados os dois aqui, tanto do doutor Ricardo quanto do doutor Marcelo. Então, eu peço a gentileza de aguardar um pouquinho para que a gente inverta aqui a ordem e tente minimizar aqui o prejuízo. Tá bom? Bom, então podemos iniciar aqui a sessão com o processo 6C, que não temos aqui representantes para a realização de sustentação oral. O processo é o processo 4131-696, em que é autuado 6C Casa e Construção Limitada. A relatoria é do doutor Rafael Zulli. Doutor Zulli, fique, por favor, com a palavra, se quiser apenas apresentar aqui o caso, ou aí passamos, vamos lá. Vamos aos debates. Bom dia a todos. O processo é um processo que nós costumamos chamar de misto, porque nós temos recurso de ofício e recurso ordinário. São acusações de ter deixado de pagar o imposto relativo à substituição tributária por meio de recolhimentos especiais, na qualidade de substituto, por ter recebido de outras unidades da federação mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do imposto, e aqui, no caso, a exigência está sendo efetuada em razão do inciso 2, a linha B, do artigo 267, né? E a substituição tributária com base no artigo 426-A. O segundo item também é falta de recolhimento de imposto, ICMS, ST, também está por falta de recolhimento de regime de diga de recolhimentos especiais, recebimento de mercadorias de outras unidades da federação. O 3 é na mesma linha, tá? Veja bem, nesse processo foi pago o item 3, foram mantidas em parte as acusações do item 1 e 2 em primeira instância, por conta disso, o recurso de ofício. Tá? Eu vou direto ao meu voto, vou explicando o que aconteceu. Então... Doutor Zulli, só ouvir o doutor Tabir. De acordo, eu marcar aqui os solicitantes ausentes, tanto da Fazenda quanto... Sim, sem problemas. Da parte. Sem problema. Então, sem problema. Gravando aqui a sustentação oral como ausentes, né? Essa é a opção do sistema. Então, doutor Zulli, fique à vontade para a leitura resumida do seu voto. E aí passamos ali, eventualmente, aos debates. Eu estou tirando a parte da sustentação oral, que eu sempre deixo meio pronto, né? Se houver sustentação oral, efetivamente, eu costumo, como fala o doutor José Rosa, né? Eu costumo digitar e proferir voto no mesmo momento. Não existem preliminares, né? Como eu disse, que efetivamente a questão envolve o artigo 267 do regulamento, que, aliás, eu acho, tem gente que não entende dessa forma, o próprio presidente, quando fez a exposição do 267, que é a questão do supletivo e do subsidiário, né? Eu acho que esse artigo foi um avanço na nossa legislação, tá? E aí eu digo o seguinte, quanto ao recurso de ofício, a questão de primeira instância fez referência aos itens 1 e 2, embora haja 3 itens, tá? E por que ela assim o fez, tá? E eu não acho nulidade nenhuma, porque o item 3 tinha sido pago, então não haveria de se fazer referência a ela. Ofício conforme considerações 4.530 e considerando o convênio 8193 vigente à época, dispôs que não foi concedida a inscrição ao sujeito passivo por substituição tributária, então deverá ele efetuar o recolhimento do imposto devido ao Estado destinatário em relação a cada uma das operações, tá?
por ocasião da saída do mercado de seu estabelecimento por guia de requerimentos especiais, devendo uma via acompanhar o transporte da mercadoria. Deve ser exigida a GNRE distinta para cada um dos destinatários, constantes no campo, a informação complementa o número da nota fiscal e demais mais elementos. A decisão recorrida diz o seguinte: por outro lado, diante da pertinente legislação, cabe razão à defesa devendo ser excluídos da exigência fiscal os valores constantes das notas fiscais tais e tais, bem como deve ser considerada a documentação juntada na devida, demonstrando que a entrada de mercadorias aos fornecedores. Outro sim, a documentação apresentada na defesa demonstra o recolhimento integral sobre as notas fiscais, e também sobre as notas fiscais 1359 a 1373, estas as quais levam à total exclusão da exigência do item do AI. Assim sendo, o demonstrativo da fiscal passa a figurar nos termos preenchidos pela própria manifestação. Analisando os documentos sobre o fisco, a defesa apresentada diz que o contribuinte apresentou alegações concernentes de operações cujo recolhimento já tinha sido efetuado, bem como relativas às operações que não teriam se concretizado. Muito bem. Após a análise dos documentos trazidos pela autoridade autuante, concordou com a exclusão de parte da exigência, conforme consta da sua manifestação. E aí eu fiz um breve resumo, transcrevi aquilo que efetivamente o fisco informou, e eu estou, em consequência disso, entendendo pela razão da decisão de primeira instância, negando o provimento ao recurso de ofício. No mérito do recurso ordinário, eu digo que o presente lançamento trata de infrações de pagamento do ICMS-ST nos meses de fevereiro a abril de 2015. Né? Aí eu falo um pouquinho das operações, do convênio, e entro em cada um deles. Olha, item 1, deixou de pagar por meio de requerimentos especiais, conforme demonstrado na qualidade de substituto por ter recebido mercadoria de outra unidade de federação sujeitas ao pagamento da ST. Tá? Contribuinte, ele foi regularmente notificado que há exigência do 2672. Tá? No outro item, a mesma coisa. O contribuinte argumenta que da inscrição do contribuinte de Roca Sanitários, o autuado alega que a empresa Roca Sanitários tem sim inscrição estadual em São Paulo, conforme consulta as folhas 45 e 45, e conclui que, por força dessa condição e por ter destacado do ICMS-ST na nota fiscal, é o contribuinte e dela deve ser exigido o tributo. No entanto, o contribuinte entende que a Roca tinha inscrição e, efetivamente, deveria, em razão do destaque do imposto, a Roca ter recolhido. Mas não é bem assim. No entanto, as operações objeto da autuação ocorreram nos meses de fevereiro a abril de 15. Já a inscrição da empresa em questão ocorreu em 19. Ou seja, praticamente 4 anos. Então, ela tinha inscrição, mas em 19, em 15 não. Assim é que, não obstante, conforme dispõe o artigo 426A do regulamento, o responsável pelo recolhimento do imposto é o contribuinte paulicista destinatário das operações estaduais. Tal recolhimento é dispensado apenas no caso de ter sido efetuado pelo remetente nos termos do parágrafo 1º do dispositivo, que não é o caso. Nesse sentido, portanto, independente da inscrição estadual em São Paulo do remetente, o autuado é responsável pelo recolhimento do imposto ST devido na forma do 427A do regulamento. Da responsabilidade do recolhimento é exatamente a questão do 267. Nesse sentido, há de se considerar a responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento do ICMS-ST, sendo, porém, que a interessada procura atribuir essa responsabilidade pelo pagamento aos remetentes das mercadorias, não a ela recorrente. No entanto, conforme já exposto, o artigo 426A estabelece como responsável pelo recolhimento do imposto o contribuinte paulista destinatário das mercadorias. Então, eu explico aqui, faço referência expressa ao 267.2b, perfeito, ao artigo 426, esclareço a situação, que assim para mim também é bem clara. E aí eu digo, de outra banda, eu fiz que informo aqui, pesquisa realizada no banco de dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não identificou a inscrição estadual do substituto tributário nessa ordem. O convênio 81/93 dispõe que, se não for concedida a inscrição ao sujeito passivo por expulsão, deverá ele efetuar o recolhimento do imposto devido ao Estado de São Paulo em relação a cada operação por ocasião das saídas, tá? O que não ocorreu. Assim, não procede a alegação defensora de erro no enquadramento na portaria CAF 95/2013, tá?
E aí eu transcrevo o trecho que interessa da portaria. Outra questão importante levantada, a argumentação da parte refere-se à recusa das mercadorias. Nesse sentido, o contribuinte alega quanto ao item 1 que as mercadorias teriam sido recusadas e devolvidas aos fornecedores, não tendo sido a entrada das mercadorias no estoque da recolhida. No entanto, a afirmação é desprovida de qualquer comprovação dos autos, cabendo a quem alega comprovar. Assim é que consta dos autos, como consta as folhas 49 seguintes, é a comprovação da escrituração das notas fiscais, registro de entradas da interessada, faltou um S aqui, da interessada, que demonstra que não houve recusa no recebimento das mercadorias. Nesse sentido, não tem fundamento o argumento, notadamente ausente qualquer prova de sua assertiva e argumentação. Argui a interessada dos produtos supostamente não alcançados pela Portaria 95/2013. O contribuinte busca, no caso, afastar alguns produtos da autuação, alegando que não estariam abrangidos pela portaria. Afirma que os produtos aqui relacionados encontram-se vinculados no artigo 313G e, portanto, não alcançados pela portaria 95, que é óleo para lamparina, óleo para tocha 500, porém a autoridade autuante já bem esclareceu tais pontos aos folhas 44.531, itens 4 e 7. Assim, é que o item 7 do anexo único da portaria CAT 93, é o que pode ser constatado, engloba os produtos mencionados pelo contribuinte, referido e traz as seguintes descrições: óleos essenciais, temperados ou não, incluídos os chamados concretos absolutos, resinoides, oleoresinais, de extração, soluções concentradas de óleos essenciais. E assim ela diz. Quanto à pistola cola quente, revólver, aqui, quente 15 watts Walker, o interessado também alega que a fiscalização enquadrou os produtos pistola cola quente na portaria 72, de 2013. E dessa classificação passou a exigir o ICMS-ST, folhas 4.554. Afirma ainda que a referida portaria trata de venda de porta a porta, que não é o caso da recorrente. Essa alegação já constava na defesa das folhas 1.340. Também cabe salientar que a contribuinte relacionou as notas fiscais que envolviam esses produtos. A seu turno, o fisco propôs a exclusão ainda dessas notas fiscais em sua manifestação, acatada essa solução pelo julgador singular. Então, não tem efeito esse argumento. Lembro que o referido recurso de ofício foi por mim analisado acima, cuja decisão de primeira instância mantive, inclusive em razão do próprio entendimento da ARS. Assim, os produtos a que se refere o autódromo não são abrangidos pelas operações remanescentes do auto de infração, de forma que a alegação na fase do recurso é inócua. De tal sorte, examinando as provas, os argumentos, normas vigentes à época, resta correto o procedimento fiscal, motivo pelo qual mantenho o seu remanescente, negando assim o provimento ao ARO. É assim que eu voto, eu nego e nego. Dúvidas? Nego, 23. Não, está muito claro, é uma questão que não suscita aí nenhum tipo de controvérsia. Representação, doutor Tabir, tem alguma ponderação a ser feita? Não, nada. O voto do Dr. Zuli foi exatamente nos termos das manifestações da representação. Nós concordamos com a não provimento de recurso de ofício. Não, nada mais a acrescentar. Doutor Nassim Bem, alguma ponderação? Acompanho. Acompanha. Doutor André, que nos escuta, alguma, não sei se se encontra aqui logado, alguma consideração, doutor André? Não, doutor Argos, sem considerações. Perfeito. Então, eu também já antecipo a minha concordância com o voto do relator. Então, eu vou pedir só que o doutor Zuli registre o seu voto. Eu estou registrando. O voto que estava lá disponível é exatamente esse, tá? Eu só coloquei data, tá? Isso, Nada então mais. só vou... Nossa, como ele fez. O sistema aqui, só vamos aguardar o registro do voto para encerrar os debates e passamos à votação. Registrado. Muito bem, registrado. Não havendo aqui nenhuma observação, eu vou encerrar os debates. Faço, pois, então, a verificação de quórum, por favor.
Doutor Nassim bem. Muito bem. Doutor André, consegue confirmar ou ainda não? Não consigo, doutor Argos. Ainda não estou habilitado. Ok. Então, nós vamos iniciar a votação. Temos aí o quórum mínimo para votação. Então, a votação está iniciada. Muito bem. Eu encerro a votação neste instante, relacionada ao AIN 4131696, em que a autuada 6C Casa e Construção Limitada prevaleceu aqui, de forma unânime, o voto do doutor Rafael Zulli pelo não provimento, pelo conhecimento, mas o não provimento do recurso ordinário e pelo conhecimento e não provimento do recurso de ofício aviado pela Fazenda. Então, eu vou aqui. Apareceu aqui apenas uma observação. Não houve recapitulação da infração ou penalidade sem redução do valor do crédito. Não. E houve exclusão do responsável solidário. Não. Então. Eu estava sem microfone. Então, eu acho que isso aqui está superado e eu encerro este julgamento. Muito bem. Votação encerrada, julgamento encerrado. Ainda contando aqui com a gentileza e a paciência dos patronos que estão presentes na sessão, eu passo a votação e análise do processo Rebel Comércio de Produtos Médicos Limitado, AIN 4137346. De minha relatoria, não há pedido de realização de sustentação oral, ou mesmo havendo, o patrono se encontra ausente. Então, eu vou aqui apenas... Os colegas já conhecem o voto, sim, mas de toda sorte eu vou lançá-lo no sistema. Vamos lá. Eu vou aqui, portanto, gravar sustentação oral como não realizada. Temos aqui apenas o recurso ordinário. Inicio os debates. Eu vou, então, registrar o voto, apenas para que os colegas possam acompanhar. O voto é relativamente longo, mas eu prometo que vou fazer uma leitura resumida. Bom, o voto ele se encontra registrado, então apenas para aqueles que nos acompanham aqui, também em homenagem ao doutor André, este processo é um processo que apresenta 8 acusações, né? Essencialmente falta de pagamento de ICMS nos itens 1 e 2, creditamento indevido do ICMS sob o argumento de restituição daquele destacado indevidamente em saídas isentas, sem autorização dos destinatários. No item 3, também crédito indevido de ICMS, também sob o argumento de restituição destacado indevidamente em saída isenta, sem a devida autorização e reconhecimento da autoridade competente, que é o item 4, estorno indevido de créditos de ICMS no item 5, falta de escrituração nos livros fiscais, itens 6, 7 e 8. Bom, apenas verificando, não há patrono
presente. Então, eu vou, se os colegas me permitirem, eu já vou aqui passar a leitura do voto. Vamos lá. Revisito a peça acostada às folhas 2780 e dela extrai, após apresentar breve narrativa dos fatos, item 1, a recorrente passa a manejar suas razões, iniciando o capítulo 2, intitulado Razões para a Reforma da Decisão Recorrida, já atacando em seu subitem 2.1 o quanto decidido em relação ao item 1. Para tanto, após lembrar de um lado a descrição do relatório circunstanciado, de outros termos da sua defesa, a recorrente se resume a 2 parágrafos argumentativos. Eu só vou destacar os 2 parágrafos porque essa é a totalidade da argumentação da recorrente. Então, ela fala, é preciso notar que o produto prótese de silicone é isento de ICMS desde 23/7/2002, considerando os termos do convênio ICMS 8002 com o convênio ICMS 1 de 99. Dessa maneira, as operações a que se referiu aí devem ser abrangidas pela norma isentiva, mas já visto disposto no artigo 606 do regulamento. E depois termina dizendo que é irrelevante o fato da nota fiscal ter mencionado equivocadamente o convênio 120 de 2011. Vamos lá. De plano, entendo que os argumentos manejados pela recorrente não possuem o condão de desconstituir o quanto decidido pelo julgador monocrático, a quem aqui rendo minhas homenagens de estilo. Quando da decisão de folhas 2759, o julgador de piso afastou qualquer tipo de dúvida quanto ao procedimento adotado pela recorrente no que toca à infração descrita no item 1 desse expediente administrativo, assim esclarecendo os itens 9 e 10. Eu transcrevo os itens 9 e 10 da decisão. Da lógica adotada pela contribuinte, temos como fundamento de validade a afiançar a prática por ela adotada, de um lado, o suposto amparo pelo convênio 120 de 2011, e de outro, as mercadorias terem sido destinadas a hospitais privados, e não à Fundação Faculdade de Medicina, consoante disposto na norma mencionada. Obrigo-me, pois, a afastar os argumentos da recorrente por dupla razão. A uma, pois a previsão descrita no citado convênio 120 de 2011 trazia como condição necessária a fruição da isenção nele ventilada o obrigatório destino à instituição lá determinada, em caso a Fundação Faculdade de Medicina, o que indubitavelmente não ocorreu. A duas, pelo simples fato de que o entendimento acerca de fazer jus à isenção referida pelos anteriores editados convênios 80 de 2002 e 1 de 99 não a desobriga, assim como a nenhum outro contribuinte, ao cumprimento das condições que possibilitem a fruição da pretendida isenção. Não bastasse a posição do preço da mercadoria sem o abatimento do imposto, que seria devido a caso não se configurasse a isenção, configura conduta em desacordo com a disciplina do artigo 153, parágrafo 2º, item 1 do anexo 1 do regulamento, como muito bem lembrado pelo julgador monocrático. É por tais razões que entendo pelo acerto do quanto decidido às folhas 2759, em relação ao item 1, devendo o mesmo ser mantido. Em relação ao item 2 deste AIM, o apelo contra a sua manutenção se insurge pontualmente junto ao subitem 2.2 do recurso, invocando o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal junto ao recurso extraordinário 1287019, com repercussão geral no que toca ao diferencial de alíquota exigido, grosso modo, pelos Estados. Mesmo reconhecendo o esforço argumentativo trazido pela recorrente junto aos parágrafos 8 a 20, a despeito de minha posição pessoal sobre o tema, de antemão reconheço meu impedimento quanto ao seu acolhimento por força do disposto no artigo 28 da Lei 13.457, diga-se, muito bem lembrado pelo ilustre representante fiscal, quando seu parecer às folhas 2804. Enquanto julgador, eis que textualmente vedado pela Lei Paulista, que rege o presente expediente administrativo, vejo-me tolhido em apreciar qualquer argumento que suscite inconstitucionalidade desta ou qualquer outra matéria, razão, pois, pela qual não lhe dou acolhida, e deixo de tecer maiores comentários acerca do manejado nos parágrafos que acima por mim foram citados. Rememoro o mencionado texto, então eu cito aqui o artigo 28, item 2, pois, mantido. Não posso apreciar esses argumentos por força do artigo 28 da nossa Lei Paulista. Junto ao item 3 da peça 3.2 da sua peça ordinária, a recorrente apresenta conjuntamente as suas razões em relação à manutenção dos itens 3 e 4 do presente AIM. Passo a enfrentá-las. A manutenção dos itens 3 e 4 é combatida junto ao subitem 2.3, folhas 2787 seguintes. Inicia a recorrente sua exposição, recorrendo ao artigo 63, inciso 7º do regulamento, para que, em passo imediato, defender a tese de que a referida norma, aspas, disciplina as consequências do pagamento a maior de ICMS em razão do destaque indevido no imposto do documento fiscal de saída. Seus comandos dirigem-se ao indébito tributário, e eu destaquei essas duas expressões. Os destaques igualmente se encontram no original.
Ao lançar luzes sobre disposições contidas na portaria CAT 83 de 91, assim passa a versar a recorrente. Cito aqui o que ela falou. Em consequência, invoca a recorrente entendimentos doutrinários sólidos acerca do trato dado ao mencionado artigo, apontando consonância com a letra do artigo 24 da Lei Complementar 87, arrematando sua exposição com as lições do festejado professor Roque Carrasa e a norma prevista no artigo 87 do mesmo regulamento acima. Cito aqui esses trechos. Ato contínuo revisita a recorrente à legislação pertinente, regulamento e Código Tributário Nacional, junto aos parágrafos 46 a 58 do seu recurso, para ao final assim concluir. Eu vou ler a conclusão. É patente a desnecessidade da obtenção, junto aos respectivos destinatários, da declaração a que aludem o artigo 64, parágrafo 4º do regulamento e portaria CAT 83 de 91, como também é desnecessária a formulação de qualquer pleito de restituição administrativa. Assim contextualizado, pondera. Consoante bem resumido pela representação fiscal, as folhas 2817, em linhas gerais, as infrações referem-se a acreditar-se sob o argumento de restituição de ICMS, destacado indevidamente em saídas isentas. O item 3 cuida de valores abaixo de 50 UFESPs, enquanto o item 4 refere-se a valores acima de 50 UFESPs. Fecho aspas. Da leitura do que encontro nos autos, de plano extrai o quê? A isenção de próteses descrita no presente AIN, Código 90.21.3980, só é estabelecida a partir de 1 de março de 2018. B. O gozo da isenção pelo contribuinte é condicionado ao cumprimento das disposições previstas pela legislação, mormente em relação à realização de crédito de ICMS. C. Em caso, estará dispensado o contribuinte de qualquer autorização no que toca ao creditamento em até 50 UFESPs, desde que apresente autorização firmada pelo destinatário do documento fiscal, ao passo que, para valores acima de 50 UFESPs, a autorização da administração será imprescindível. E D. A recorrente deixou de comprovar tanto a autorização emitida pelo destinatário das mencionadas próteses, como também de ter autorização concedida pela administração tributária. Neste ou naquele caso, deixou de cumprir os dispositivos normativos vigentes, válidos e eficazes. O exposto no parágrafo precedente é per se bastante a afastar qualquer entendimento contrário ao quanto decidido pelo julgador monocrático em relação ao bom trabalho realizado pelo AFR autuante. Não bastasse o entendimento exposto pela autuada em relação à invocada portaria CAT 83/91, igualmente não prospera no tocante à sua aplicabilidade quanto ao indébito tributário. Registre que a decisão de piso, em seus itens 22 a 44, tece em minúcias a conduta praticada pela autuada, a percepção da mesma pelo AFR autuante, a correta subsunção da mesma norma posta e, finalmente, os elementos fáticos encontrados nos documentos acostados que afiançam a correção do trabalho observado. Me aproprio, pois, da excelência do quanto decidido em relação aos itens 3 e 4. Mas dou um último passo. Em se tratando de estorno realizado fora do período de apuração, a letra do parágrafo 3º do invocado artigo 1º da portaria CAT 83 de 91 fala por si próprio. Vou citar só o parágrafo que diz: na hipótese de ter sido estorno efetuado fora do período de apuração, serão recolhidos, mediante guia de recolhimentos especiais, os valores referentes à atualização monetária, à multa e aos juros moratórios. Nessa esteira, tomo emprestados como minhas razões de decidir o complemento trazido pela ilustre representação fiscal junto ao parágrafo 43 de sua manifestação, folhas 28 e 20, que aqui colaciono. Trouxe aqui o texto. É como igualmente penso, não há como acolher o quanto alegado pela recorrente a despeito dos esforços do seu diligente patrono. Desrespeitadas as disposições contidas na norma, a manutenção dos itens 3 e 4 se faz imperiosa. Itens, pois, mantidos. Já em relação ao item 5 da peça exordial, a recorrente em seu apelo, folhas 2796, clama pela suficiência dos estornos ali descritos e por ela realizados. A ver, vou ao mencionado recurso e dele extrai, enquanto argumento a sustentar a sua narrativa, apenas o parágrafo que aqui destaca. Lembrando, é um parágrafo de argumento. Vamos lá. Eu vou ler o parágrafo. Não bastasse isso, o trabalho fiscal foi insuficiente, pois não se demonstrou se a recorrente procedeu ao estorno de todos os débitos referentes às saídas das mercadorias retornadas. A título exemplificativo, a nota fiscal de saída do primeiro item, apontado no demonstrativo de folhas 350, aponta o destaque de ICMS. Fecho. Concessa a vênia, constato estar-se diante de mero juízo de valor, desprovido, diga-se, de qualquer robustez técnica que desconstrua o quanto decidido pelo julgador de primeiro grau. A esse propósito, não há, diz-se, uma linha sequer em relação à decisão de folhas 2759, onde, junto aos parágrafos 42 a 52,
45 a 52, o ilustre julgador riscou seu entendimento pela manutenção do item 5, consoante originalmente lavrado pelo senhor AFR autuante. Texto loas ao trabalho realizado pelo representante fiscal junto aos itens 48 a 52, seu já mencionado parecer, as folhas 2, 8, 21. Dele destaque, citei aqui. Comum da máxima, alegar e não provar é o mesmo que nada a alegar. Em caso os argumentos manejados não desbordam a fronteira da mera retórica, sendo insuficientes a infirmar o trabalho fiscal. Item 5, pois mantido nos termos originalmente lavrados. Eu já estou terminando. Trazendo suas razões de insurgência em relação aos itens 6, 7 e 8 do presente AIN, junto ao item 2.5 do seu recurso ordinário, a recorrente assim dispôs. Cito aqui o que ela falou. A tônica do argumentado adstringe-se ao afastamento das penalidades imputadas pela suposta inexistência de prejuízo ao erário, se entendendo como dispensável o cumprimento das obrigações acessórias a que estaria submetida. Respeitando entendimentos de sentido diverso, penso não haver como concordar com a linha argumentativa apresentada pela recorrente, pelo simples fato de que a penalidade aplicada assim o foi não por força do entendimento do senhor AFR autuante, tampouco pela interpretação dada pelo contribuinte, mas tão somente em razão do disposto pela lei. Válidas e valiosas as observações tecidas pela representação fiscal junto aos parágrafos 54 e 55 do seu parecer, das quais me aproprio como se minhas razões fossem. Cito aqui. Em arremate às observações feitas pelo julgador de primeiro grau, deitam verdadeira pá de cal sobre qualquer pretensão da recorrente, em sentido diverso ao quanto por ele decidido. Cito também partes da decisão. Se assim foi dado em relação aos itens 6 e 7 da peça vestibular, anote-se que o mesmo procedimento se verificou em relação ao item 8, como bem observado pelo diligente julgador tributário. Cito ali parte da decisão em relação ao item 8. Dos autos, concluo que a subsunção das condutas realizadas à norma posta é inegável, mormente pelo fato de ter a recorrente confessado e admitido tais condutas. Nesse contexto, a clareza dos fatos dispensa maiores digressões ou exercícios argumentativos. Eis que, lavrados nos exatos termos do quanto previsto pela lei, julgo pela correção do trabalho do senhor FR autuante, estando igualmente correta a manutenção dos itens 6, 7 e 8 do presente AIN pela respeitável decisão combatida. Não menos importante, encontro o pedido de redução de multa ao patamar mínimo, se não o seu cancelamento, aviado pela contribuinte ao término de seu apelo. A despeito de deixar de trazer qualquer fundamento legal para o seu pedido, apenas em amor à argumentação, deixe consignado restar inaplicável a letra do artigo 527-A do regulamento, pela simples inexistência de demonstração do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos que possibilitam o afastamento ou a redução das penalidades impostas. É como decido. Diante do exposto de tudo que nos autos se verifica, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento, restando inatacável a decisão de folhas 2759. É como voto, colegas. Agradeço aqui a paciência e o ouvido de todos, mas em respeito aqui aos que nos assistem, aos patronos que aqui se encontram, a representação fiscal, tentei ler o voto de maneira ainda que resumida, mas de maneira completa. Abro a palavra aqui aos colegas. Doutor Zuli, doutor Nascimbem, alguma ponderação? Sem observações. Eu já tinha lido o seu voto, pela gentileza de encaminhar, aliás, como nós fazemos sempre nas sessões, né? E dei uma olhadinha. Eu tinha ficado em dúvida, mas eu fui verificar. Quando ele fala, mas o fisco não considerou todos os estornos, aí tem 5, se não falha a memória, mas, efetivamente, o fisco foi lá e ele pegou aquilo, ele pegou a diferença do que não foi estornado, realmente. É isso aí. Tá, então, não tenho o que opor ao voto. Tá legal. Doutor Nascimbem? Acompanho. Perfeito. Doutor André, que nos escuta aqui, participa, nos prestigia com a sua participação. Doutor Argos, também não tenho nada a acrescentar. Acompanho o voto, embora não esteja ainda habilitado, acompanho o entendimento e entendo que, como colocou o doutor Zuli, a questão do estorno, item 5, me parece que foi enfrentado, sim. Perfeito. Doutor Tabir, representação fiscal, tem alguma ponderação, não? Sem considerações, senhor presidente. Perfeito. Então, eu vou aqui encerrar os debates. Não sei se foi encerrado aqui, o sistema está parado. Aguarde.
Essas páginas não estão respondendo. Portal do EPAT em segunda instância. O Hélio acabou de mandar uma mensagem aqui no chat dizendo que o EPAT ia cair por uns 30 segundos. Acabou de mandar a mensagem. Vamos lá, de repente ele retorna já com a habilitação do doutor André. Então aguarde, e eu vou aguardar. Alguma comunicação aqui também do Hélio, que sempre nos ajuda. Ah, está aqui, justamente essa queda do EPAT. As páginas não estão respondendo, a gente aguarda algum minuto. Todos terão que se reconectar. Vai ter mesmo? O EPAT vai cair por alguns segundos. Todos terão que se reconectar. Talvez ainda não tenha voltado, porque eu acho que a gente vai ter que sair do EPAT e voltar. Vamos ver aqui. Eu vou voltar no voto. Ele está travado. Está travado. Simplesmente a gente fecha aqui a janela e... A janela se Estou tentando fechar a janela e ver se abre de novo. O Tabir, que entende mais aqui do que eu... Eu estou tentando também fechar a janela e ver se abre de novo. Para mim, reabriu, Tabir. O login, fechei tudo e dei um novo login aqui. Vamos ver se funciona. Pronto, eu não precisei me desconectar. Para mim, já andou aqui verificar quórum. Para mim também, vamos ver. Então, se todos... Doutor Nascimento está logado? Tá, se encontra aqui logado. Estou voltando aqui. Ah, pronto. Eu já abri aqui, por gentileza, a verificação de quórum. Não sei se fechar e abrir, se o doutor André fechando e abrindo... Talvez. Ele se conecte. André, será que... Doutor Argos, eu consigo voltar para o EPAT, mas o VPN ainda não está acessível. Então... Tá bom. Neste caso, resta evidente, né, a posição dos colegas aqui já foi anunciada, nós só vamos formalizar a votação, mas resta evidente que não sofreria e não sofreu qualquer prejuízo o contribuinte, né? Infelizmente, com a impossibilidade do doutor André votar, mas vemos aqui que não seria, o resultado não seria diferente, né? Eventualmente poderia apresentar uma posição divergente, mas que prevaleceria o resultado que vamos ter aqui. Então, eu vou iniciar a votação. O doutor Nascimento, acho que está conectado também. Já confirmou a presença, então vamos à votação. Tudo ok. Peço aos colegas, por favor. Tudo ok, está funcionando tudo ok. Então, eu já iniciei aqui a votação. Bom, eu vou encerrar, portanto, a votação. A votação foi encerrada. Eu encerro, portanto, o julgamento do AIM 41.37.346, em que é autuado o Rebel Comércio de Produtos Médicos Limitada, aonde o resultado foi pelo conhecimento do recurso ordinário, porém com o seu não provimento de maneira unânime. Então, não houve também nada disso de recapitulação nem exclusão, portanto, eu vou encerrar o julgamento. Julgamento encerrado. Eu volto aqui à pauta. Nós temos dois processos, tanto Metso quanto TRO. Eu passo aqui ao processo Metso e eu tenho que fazer, portanto, um despacho. Não temos aí a possibilidade de voto formal do doutor André. Então, se todos de acordo, eu passo aqui a incluir um despacho no processo e eu coloco, por favor, eventualmente me ilumine aqui com a redação, mas por força da impossibilidade de conexão do juiz aqui presente, doutor André Castro, e, portanto, impedido o mesmo de realizar voto junto ao sistema do EPAT, e
de outro lado. Não. Repate. Em razão de tal impossibilidade, o patrono aqui presente, doutor. Então, da Metso, o patrono... Quem é o patrono? Marcelo Miranda, doutor Argos. Doutor Marcelo Miranda. O senhor pode só cantar a sua OAB para mim, por favor? 247111. O patrono aqui presente, doutor Marcelo Miranda, solicita a retirada dos autos de pauta para que os mesmos retornem em uma próxima oportunidade em que a Câmara esteja completa em relação aos seus membros, possibilitando um julgamento regular e sem qualquer julgamento regular do feito e sem qualquer alegação de prejuízo pelo contribuinte. Ouvidos os membros titulares desta Câmara, bem como a ilustre representação fiscal, é medida que se impõe. Na verdade, nós temos quórum, né? Processo retirado de pauta. Completo, né? Uma ponderação, o Hélio acabou de entrar em contato, pediu para reiniciar a máquina para ver se o sistema foi restabelecido. Eu vou fazer isso nesse instante. Então, eu vou aguardar para apenas incluir esse despacho. Eventualmente, temos aí a boa nova de que será possível a realização da votação. Doutor Zulli, não sendo possível, quer que eu coloque aqui no despacho, a despeito de termos quórum? É melhor. Então, eu coloco aqui. Ouvidos os membros titulares desta Câmara, bem como a ilustre representação fiscal, a despeito de termos quórum suficiente para a votação deste AIM, adota-se a medida aqui anunciada em prestígio ao patrono da autuada, ao invés de medida que se impõe, né? Na verdade, não é uma medida que se impõe, mas aqui um prestígio à solicitação feita pelo patrono. Vamos ver se a gente consegue, e aí eu apago isso aqui, está tudo certo. Presidente, se ele não conseguir, o patrono também do processo que eu sou relator, o doutor Ricardo Lemos Prado, ele pede... Eu vou, provavelmente, se isso acontecer, ele faz um pedido no mesmo sentido. Eu vi aqui no sistema, no chat aqui do nosso sistema, consta registrado, portanto, o pedido dele no sistema, mas constará no despacho do processo, portanto, na ata. É uma pena, mas, enfim, vamos prestigiar aí. Se nesses segundos os patrões mudarem de ideia, apenas nos informe e passamos a votação. Peço apenas o aguardo do nosso colega para ver se o nosso colega André Castro se conecta.
Doutor Argos, sem sucesso. Bom, então, diante da manifestação do nosso colega André, sem sucesso, eu vou incluir o despacho, eu vou ler aqui apenas para registro. Então, ficou assim: por força da impossibilidade de conexão do juiz aqui presente, Dr. André Castro, e, portanto, impedido mesmo de realizar votos junto ao sistema do EPAT, em razão de tal impossibilidade, o patrono aqui presente, Dr. Marcelo Miranda, OAB 247-111, solicita a retirada dos autos de pauta para que os mesmos retornem em uma próxima oportunidade em que a Câmara esteja completa em relação aos seus membros, possibilitando o julgamento regular do feito sem qualquer alegação de prejuízo pelo contribuinte. Ouvidos os membros titulares desta Câmara, bem como a ilustre representação fiscal, a despeito de termos quórum suficiente para a votação deste AIM, adota-se a medida aqui anunciada em prestígio ao patrono da autuada. Processo retirado de pauta. Todos de acordo? Então, doutor, eu peço apenas que aguarde um segundo para que formalmente a gente faça isso. Incluir despacho. Salvar. Não, peraí. Salvar. Dados de despacho atualizado com sucesso. Salvar. Já está aí, Itabir? Tá? Tá bom. Sim, já está. Perfeito. Para mim, ele aparece... Não aparece, né? Não, está perfeito. Bom, eu vou, então, devolver para a agenda da pauta, né? Então, devolver para a agenda da pauta. Processo devolvido para a agenda da pauta. Processo retirado de pauta, doutor. Portanto, eu peço que acompanhe aqui. Imagino que já na próxima sessão ele retorne. Lembrando que a próxima quarta-feira é quarta de cinzas, não teremos sessão. Então, é muito provavelmente que ele já retorne para hoje. Tá bom? Perfeito, doutor Argos. O senhor acompanhar aqui para, enfim, evitar qualquer tipo de Agradeço muitíssimo a compreensão, a gentileza do doutor e dos demais integrantes e tenham um bom dia a todos. Vocês também, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Então, passamos aqui ao AIM 41.350.35, em que é autuado a TRO Açúcar e Energia Brasil S.A., processo de relatoria do Dr. Flávio Nascimbem de Freitas, mas também por solicitação do Dr. Ricardo Lemos de Carvalho, que aqui se encontra, eu vou fazer o despacho no processo, em virtude do pedido de retirada de pauta. Então, no mesmo texto, aproveitando do mesmo texto, eu só vou aqui incluir o patrono Dr. Ricardo Lemos. Eu peço, doutor Ricardo, por favor, a sua OAB, se puder me apenas cantar aqui, eu já anoto. Pois não, é 257-793. 257-793. Eu vou ler, acho que o senhor estava presente aqui, mas apenas para registro. Por força da impossibilidade de conexão do juiz aqui presente, Dr. André Castro, e, portanto, impedido o mesmo de realizar votos junto ao sistema EPAT, em razão de tal impossibilidade, o patrono aqui presente, Dr. Ricardo Lemos, OAB 257-793, solicita a retirada dos autos de pauta para que os mesmos retornem em uma próxima oportunidade, em que a Câmara esteja completa em relação aos seus membros, possibilitando o julgamento regular do feito, sem qualquer alegação de prejuízo pelo contribuinte. Ouvidos os membros titulares desta Câmara, bem como a ilustre representação fiscal, a despeito de termos quórum suficiente para a votação deste AIM, adota-se a medida aqui anunciada em prestígio ao patrono da autuada. Processo retirado de pauta. De acordo? Todos de acordo? Doutor Ricardo, ok? Está claro? De acordo, agradeço aqui. Eu vou aqui, então, só peço um segundo para que isso seja incluído no sistema. Doutor Tabir, só me diga se entrou aqui para o sistema. Sim. Ok, vou voltar. Sim, já está perfeito. Devolver para a agenda de pauta nos mesmos moldes. Peço, portanto, que o doutor Ricardo acompanhe aqui as próximas pautas com a mesma observação relacionada à quarta-feira de cinzas, né? Temos aí, portanto, a possibilidade de ser incluído daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. É muito provável que isso aconteça. Ok, doutor Ricardo, de acordo? Ok. Agradeço a todos. Bom dia. Boa semana. Bom dia, boa semana. Bom, senhores, então,
por força aqui da eventualidade dessa questão relacionada ao EPAT, eu dou por encerrada a nossa sessão do dia 23 de fevereiro de 2022. Agora são 10 horas e 21 minutos. Oficialmente, então, declaro encerrada a sessão desta 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Uma vez mais, agradeço a presença dos meus colegas, a presença da representação fiscal, agradeço todas as tentativas do pessoal do suporte, da TI, especialmente do Jailson e do Hélio, e relembro aqui que, nos termos do ato TIT, esta gravação estará disponível aqui nas plataformas em até 5 dias úteis. Portanto, Jailson, peço a gentileza de encerrar a nossa gravação. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana a todos.